Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Programa gravado, é sempre bom dar bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está aqui no Investimento à Beça com o Mardilson, do Banco Central, sabe tudo, uma fera sobre o Open Bank. Mardilson, muito obrigado, super obrigado por estar aqui com a gente nesse bate-papo, brigadão mesmo. Queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você para o pessoal. Tá ótimo, Bessa. Obrigado aí pelo convite, é sempre um prazer, né, participar aí da educação financeira da nossa sociedade e discutir um pouco sobre algumas ações no âmbito aí do Banco Central, né, que vem agregar esse objetivo aí, e eu vejo que você é um dos, digamos assim, patrocinadores e promotor, né, que é a educação financeira no país. Bom, eu sou Mardilson Fernandes Queiroz, sou consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro no Banco Central do Brasil. Eu sou engenheiro eletrônico de formação básica, né, estudei no ITA e trabalhei um bom tempo na área de engenharia, até que tomei uma decisão, não muito fácil, confesso, de virar funcionário público, né? E cá estou, no Banco Central, já aí uns 20 anos, mas confesso que foi uma decisão boa e acertada, tá? O Banco Central, de fato, me surpreendeu de forma positiva, em termos de profissionalismo, formação das pessoas, né, a possibilidade, de fato, de você fazer algo bom para a sociedade, naquilo, claro, que é de competência dentro do perímetro regulatório do Banco Central, né, e realmente, assim, foi muito gratificante, tá? Em termos profissionais, e está sendo, né? Tive que abandonar minha formação de engenheiro, até adquiri o título de doutor em economia, até para fazer valer ainda mais a minha nova atividade no Banco Central, né? E estou aqui, né, no Banco Central aí, na frente aí de alguns projetos. Olha só, não sabia que você tinha, então, enveredado depois pela carreira de economista. Parabéns, Mardilson. É... Tem que ser, né? Parabéns. Para ser funcionário do Banco Central, trabalhar no mercado financeiro, você tem que adquirir novos conhecimentos, e na engenharia, realmente, o foco é outro, né? Certo, Mas é certo. Parabéns. ferramental. Mas muito obrigado. Parabéns. Não, é super legal esse depoimento, né? Super legal esse depoimento de que além de um órgão regulador, é uma grande empresa, né? Exatamente. Além de um órgão regulador, é uma grande Exatamente. empresa. Eu também tenho uma simpatia muito grande pelo banco, um grande respeito pelo Banco Central do Brasil também. Acho muito, muito, muito legal mesmo. Mas, Dilson, vamos falar um pouquinho de Open Bank, então? Vamos lá. Vamos lá, eu queria começar contigo aqui o nosso bate-papo. Seguinte, eu sempre digo, o Banco Central tem tanta coisa para fazer. Aliás, já faz muita coisa e tem muita coisa por fazer, como sempre, né? A gente sempre está sempre devendo alguma coisa, né? E aí ele colocou na prioridade dele o Open Banking. Por quê? Por que que o Open Banking é tão importante? E até te aproveito para tirar uma curiosidade. Open Banking e Open Finance são a mesma coisa? Se puder responder as duas aí nesse nosso Tá bate-papo. ótimo. Então, começando pela última, eu diria que uma está contida na outra, né? O Open Bank está contido no Open Finance. O Open Finance, ele é um escopo mais amplo do que o Open Bank, tá? E, de fato, né, o projeto Open Bank no Brasil, ele já nasceu dentro de um escopo que é o Open Finance, né? Ah, legal. Se você, depois a gente vai discutir um pouco aí as fases, os cronogramas, vamos observar que o que está dentro do projeto é muito amplo e, de fato, extrapola os simples dados de atividades bancárias, típicas de atividade bancária. A gente adentra em vários outros segmentos, né? Por isso, aí, adequação, né, para Open Finance.
Ah, entendi. Mas, em termos de ideia, é a mesma, né? O que muda são os escopos de dados. São o escopo dos segmentos do mercado financeiro de capital que está inserido dentro do projeto, né? Tá, Mas a entendi. ideia é a mesma. E por quê, né? Você perguntou o porquê, né? O Banco Central partiu para isso. Bom, o Banco Central, ele, historicamente, ele está aí sendo sempre colocado na mídia a questão da eficiência, da concorrência, né, de melhores serviços no âmbito do sistema financeiro, né? Isso tem sempre sido uma tônica aí ao longo dos anos, e não é só no Brasil, né? E essa questão de eficiência, competitividade, maior inclusão, né, e melhor qualidade dos serviços financeiros, ele é uma tônica discutida no mundo todo, tá? E com o advento da tecnologia, né, nesses últimos anos, se a gente for ver mais precisamente nesses últimos 5, 7 anos, e a evolução tecnológica de telecomunicação, de computação, né, da informação, tem evoluído muito. O que chegou a um estágio, o que se permite você pensar em uma nova forma das instituições se relacionarem e tendo como poder de controle sobre esse relacionamento os clientes, né? Colocar o cliente no, digamos assim, na cadeira principal e, a partir das suas decisões, né, provocar uma ação entre instituições financeiras. Vamos lá. Um Com a exemplo. tecnologia e com os objetivos que eu falei aí, que o Banco Central sempre é demandado pela sociedade, né, brasileira, competição, inovação, eficiência, inclusão, tá, e qualidade dos serviços, chegou o momento de a gente, então, criar uma nova, eu diria assim, uma rede que interconecta as instituições bilateralmente, né, de forma padronizada, e que essa rede ela tem um objetivo principal de permitir o compartilhamento de informações e serviços e produtos entre instituições. Então, primeiro, o Open Bank de fato, criar esse ambiente tecnológico de forma padronizada e com escopos bem definidos. A padronização ela não é só do aspecto tecnológico, mas, inclusive, na parte de negócios, tá? Em que, uma vez que o cliente starta um processo, um contrato, um novo relacionamento, essa instituição que ele está startando, iniciando esse novo relacionamento, ou prospectando um novo relacionamento, né, aquela instituição possa adquirir informações sobre ele, né, em qualquer instituição que o cliente tenha algum histórico, algum tipo de relacionamento, né? E isso acontece por meio dessa rede, né, que está sendo montada, em que as instituições, de forma bilateral, elas vão trocar informações a pedido do cliente, tá? E dentro de um processo padronizado, seguro, tempestivo, rápido e eficaz. De forma que o cliente controle esse consentimento, o que é que ele está querendo compartilhar, para quem, o que objetivo desse compartilhamento e o prazo que esse consentimento se dá, tá? Com isso, nós Consentimento seria entendemos. por operação, Mardilson?
seria por compartilhamento de um escopo que está sendo compartilhado. Por exemplo, diga. Você pode dar um consentimento para compartilhar os meus dados cadastrais, mas eu só quero compartilhar nome, CPF, e-mail, e mais você especifica lá, dê esse consentimento. Se em algum momento você quiser acrescentar, aí você vai ter que dar outro consentimento. Mas esse consentimento ele pode ser dado por um prazo determinado. Isto é, esse meu consentimento vale por 6 meses. Ou esse consentimento é só para agora. No máximo, até 12 meses, que a norma permite. E aí depois você tem que, se quiser, tem que renovar. Depois, a cada 12 meses, se você quiser renovar, tem que renovar. Contudo, a qualquer momento, o cliente pode tirar esse consentimento. A qualquer momento, isso ele vai fazer, quer seja pela instituição na qual ele está iniciando o relacionamento, ou quer seja pela instituição onde ele já tem relacionamento. Ele pode derrubar esse consentimento a qualquer momento. Com isso, a gente dá um novo, digamos assim, um novo desenho, uma nova forma, uma nova possibilidade das instituições se relacionarem entre si e, principalmente, com os clientes. Isso dá um poder para o cliente muito grande, não só naquilo em que ele deseja compartilhar sobre ele, mas, inclusive, para ele poder comparar os produtos bancários ou financeiros de diferentes instituições num simples de dedo no seu celular. Então, o Open Banking ele vai permitir isso. Comparabilidade de produtos, comparabilidade em termos de quê? Termos e condições, qualificações daquele produto e serviço e, inclusive, preços. E, a partir daí, ele poder contratar, mesmo com quem ele nunca teve relacionamento. Está dizendo, Marcos, vê se eu entendi direito. Eu estou aqui, aí alguém começa a querer me oferecer alguma coisa, um crédito, por exemplo. Eu posso chegar e dizer, pega meus dados no banco X, e o cara me dá uma proposta. Aí uma outra pessoa também chega, aí outro banco B, eu vou fazer a mesma coisa, de maneira que eu vou conseguir ter 4 propostas, sem ter muito o banco A, onde eu tenho relacionamento, passou todas as informações para o banco B, C e D, eu comparo as 3 propostas e a proposta que provavelmente meu banco vai fazer também quando vê que eu estou sendo acessado. É isso, mais ou menos? É isso, tá? Isso daí é uma das, digamos assim, das facetas que advém com a implementação e a maturação da rede, né, do sistema Open Banking. Mas ele não para só nisso, tá? Você continua aí, então. Pode... primeiro que o céu é o limite em termos de criatividade do mercado, uma vez que a rede esteja implantada. Tá? Mas a gente já vislumbra, e o próprio mercado já vislumbra várias decorrências, né, e formas aí de ofertar, de relacionar. Por exemplo, como eu falei, bem simples, comparação de produtos. A gente, em algum momento, vai aparecer um trivago de serviço financeiro. Tem um trivago de hotéis, vai ter um trivago de serviços financeiros. Né? Outra coisa, você vai ter plataformas ou aplicativos, soluções para auxiliar o cliente em uma única interface, ele poder ter todo o seu gerenciamento, né, de operações de crédito, conta bancária, quer seja conta de depósito à vista, investimentos, cartão de crédito, seguro, qualquer que seja o produto no âmbito do perímetro do mercado de capitais e financeiro, de seguro, numa única interface. Não importa se esses produtos estão sendo ofertado e disponibilizado por diferentes instituições. Tá? O Open Banking permite estar tudo isso integrado em um único
interface para o cliente. Além do que, novos produtos podem surgir, tá? Com essa rede, né? Como eu disse, o céu é o limite, né? A criatividade vai depender da criatividade do mercado. Às vezes eu ouço falar que você vai, por exemplo, você tem conta num banco e você vai poder, por exemplo, você tem cartão de crédito num banco, vai poder pagar com o dinheiro de conta corrente do outro. Como se você Exato. autorizasse, ó, faz um débito na minha conta lá para quitar o Isso, meu cartão. isso. Tá? Até fechar um contrato de crédito ou adquirir um investimento vai ser mais simples por meio, né, dessa rede compartilhada e padronizada do Open Bank e Open Finance. Tá? Tá. Agora, isso não é da noite para o dia. Né? Isso é todo Não, um processo de não. desenho e implementação. Deixa eu te fazer uma pergunta, Madilson. Eu imagino que Chacrinha dizia que na televisão nada se cria, tudo se copia, né? E, obviamente, quando copiar, a gente sempre tenta copiar melhor. Que experiências no mundo vocês se basearam assim? O que é a referência para o Open Bank hoje assim? Tá. Quando a gente começou a discutir Open Bank, obviamente a gente já estava tendo algumas iniciativas aí, principalmente na Europa. Tá? A Comunidade Europeia, ela, em 2016, ela soltou um relatório da Comissão de Concorrência do Mercado Europeu, específico para o sistema financeiro. E esse relatório colocou como objetivo a ser perseguido essa rede de compartilhamento de dados bancários, que eles chamaram de Open Bank. Né? Esse foi o primeiro, digamos assim, referência internacional que nós tivemos, e o objetivo era, sim, fomentar a competitividade. Tá? A gente pode falar, Mardilson, que há uma questão de concentração bancária na Europa também? Também. Essa Também. questão de concentração bancária, ela não é uma situação exclusiva do Brasil. Pelo contrário, eu diria que, se você pegar os países aí ocidentais, todos têm um certo grau de concentração no mesmo patamar que do Brasil. Tá? Ou seja, os Isso 5 daí, maiores têm ali uma percentual acima de 50%, alguma coisa com assim. certeza, exatamente. Tá? O que isso não impede que você consiga um certo grau de competitividade, maior eficiência e melhor qualidade de serviço e preços. Tá? Só que você precisa derrubar barreiras. E aí é onde vem o Open Finance e o Open Bank. Derrubar essas barreiras, ajudar a derrubar essas barreiras. Que barreiras? Interessante. Então, um dos Informação. motivadores foi competitividade. Informação é o cerne da questão, né? Sim. Em todo segmento, principalmente no financeiro. E o que é que o Open Finance está fazendo? Comoditizando a informação, tornando commodity. Não importa onde ela esteja, ela é de propriedade do cliente. E o cliente vai decidir se ele vai compartilhar a informação, não importa onde está, para quem ele quer iniciar um novo relacionamento. Então, isso dá realmente uma nova dinâmica mercadológica, assim, realmente, eu diria, disruptiva aí ao longo do tempo. Tá? Mas, voltando, a Europa foi o nosso referência, principalmente ali os principais países da Europa, e a Inglaterra, depois do Brexit lá, a Inglaterra continuou com o projeto, mas olhando só a Inglaterra, não mais dentro da Comunidade Europeia. Tá? E a Inglaterra passou a ser referência. A Inglaterra que é referência? Passou a ser uma das referências. Tá? Por quê? Porque
eles fizeram algo a mais do que na Europa não tinha sido previsto inicialmente. É o quê? É a padronização. Eles simplesmente, a Europa eles simplesmente compartilha, mas não se preocupou em definir padrões Padrões de mensagem, padrões de de informação, mensagem, troca. tanto do aspecto tecnológico como do aspecto negocial, de modelo de negócio. O que é que eu quero dizer de modelo de negócio? O escopo de dados. Tá. Como é que o, digamos assim, o conjunto de informações, de que forma todos trabalhar com a mesma denominação, o mesmo entendimento, né? De forma que o desenvolvedor que vai usar essas interfaces do Open Banking, que são as instituições que estão no mercado, ela não precisa se preocupar se a API é do banco A ou do banco B, é o mesmo tipo de interface. O que muda é que o banco, mas o que ele vai puxar de um ou do outro, a forma como ele vai inserir a interface no algoritmo dele, do programa, é a mesma, não importa o banco. Tá. API seria isso, só para o pessoal ficar, quem nos ouve. API é essa interface, é um É a programa. interface. É um programa, tá? Que segue um protocolo reconhecido internacionalmente. Tá? Protocolos esses que, sob aspecto de segurança, de qual o formato de comunicação, qual o tipo de comunicação, qual a linguagem da comunicação, né? E, inclusive, padrões em escopos de dados que irão fluir nessas interfaces. Tá? Então, as API é um programa em que, ao usar esse programa, você conecta dois sistemas e eles vão se conversar por meio Tá. dessa interface. Então, as APIs são as interfaces que, no âmbito do Open Bank, é o cerne da questão. Elas são, digamos assim, conectores, plugs, que vão ligar uma instituição à outra. Só Tá. para você ter uma ideia, hoje, nós já temos desenhado, mas ainda está em fase de lançamento toda, mais de 30 interfaces. Só para você ter uma 30 ideia. interfaces. Né? E você 30 fala deve ter plugs, interface conta corrente para é investimento de tipo A, isso. investimento tipo B, cartão de crédito, deve ter mais ou Isso. menos isso. Dados cadastrais, né? E por aí vai. Nossa. Então, a gente sempre faz analogia, essas interfaces é como um plug de tomada. É um cabo HDMI de conexão de vídeo entre televisão e equipamentos. Se você olhar aquele cabo, aquele plug, ele tem vários terminais e cada terminal tem uma função específica. As APIs é a mesma coisa, as interfaces são a mesma coisa, só que ela não é física. Ele é um programa. Né? Você não vê fisicamente a interface, você vê o script, o programa dela, e que você usa e insere no seu software. E, a partir daí, o seu software vai se comunicar com o outro sistema usando essa interface. E o outro sistema sabe que tem que devolver para você toda vez que você chamar ele. Ou seja, banco A, B, C ou D, cada um tem a sua estrutura, seus sistemas, mas eles vão poder se falar porque eles vão sempre usar, compartilhar as mesmas APIs. Exatamente. Hum. Todos são obrigados a implementar o mesmo tipo de APIs, não importa o legado deles. Esse é o charme das APIs, tá? Olha só, não, Da isso aí. evolução tecnológica que fez com que a gente chegasse no momento que estamos agora. E aí, quando você fala que você tem, botando aqui no linguajar fácil, você fez um dicionário de dados, que você diz quais são os dados e você diz como é que é o formato do dado, e você fez aqui depois uma estrada de ferro para o dado trafegar. É isso aí. É mais ou menos isso. Não tem É isso desculpa. aí. Quando eu escrevi aqui que cadastro é isso, cadastro é isso, e cadastro tem que ter essa informação. E ele vai trafegar por esse trilho aqui. É isso aí. E E é a um trilho Inglaterra, nesse ponto, bilateral é bilateral. Tá, entre, bom. Por tá? favor, explica aí. É bilateral entre as instituições, né? Não existe um centralizador disso. Né? Hum, As informações fluem direto da instituição A para a instituição B. Não existe intermediário no meio.
E você também não tem o risco de ter um banco de dados centralizado, com informação de todo Exatamente. mundo, nada disso. Nada disso. Os dados continuam dentro das instituições como estão hoje. Foi engenhoso, hein, Mardilson? Então, por isso que eu Engenhoso. digo, é uma grande rede descentralizada, né, com plugs padronizados, né, e tudo isso para atender o cliente. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. E na Inglaterra, em que estágio que está lá na Inglaterra? Eles começaram muito tempo antes da gente, já estão colhendo algum resultado? Assim, ó, eles começaram, digamos assim, efetivamente em 2018, né, e ainda estão em processo de evolução. Tá? Esse é um outro ponto interessante. Um país pequeno, começou em 2018, está certo. E ainda estão em processo de evolução. Mas isso não é novidade. A gente sempre fala, o Open Bank, o Open Finance, ele não termina nessas datas que está estabelecido nas normas do Banco Central. Essas datas são o começo. Ele é vivo. Ele vai estar sempre evoluindo. Ou porque houve uma atualização de algum dos protocolos envolvidos nessas interfaces, ou porque foi vislumbrado um novo escopo de informação que não tinha sido pensado, né? Ou uma nova forma de você permitir, por exemplo, né, portabilidade de crédito dentro do Open Bank vai ser um clicar de dedo, né? Só que isso tem que ser pensado dentro dos protocolos do Open Bank, né? Então, o Open Bank ele não para de evoluir. É natural, né? Como toda rede, como todo ecossistema, ele não é estanque, né? Por quê? Porque, primeiro, que a tecnologia evolui, quer seja por quesitos de segurança, quer seja por quesitos operacionais e de eficiência, e quer seja por modelos de negócios que surgem e que vão demandar novas interfaces, né? Então, nós construímos uma estrutura de governança que permite isso. Essa estrutura de governança ela é definitiva do Open Bank. Então, explica um pouquinho o que é a estrutura de governança, só para a gente tangibilizar. Como eu disse, não existe intermediário no meio dessa grande rede, certo? É banco Certo. com banco. Tudo descentralizado. Tudo descentralizado. Mas tem que haver uma coordenação muito forte para que, primeiro, para desenhar especificações das interfaces. Que protocolo vamos usar, que tecnologia, que padrão, né? E especificar o escopo de dados, né? E especificar a jornada do cliente. Porque, repito, tudo isso é para atender o cliente. O cliente vai navegar e, em algum momento, a instituição com que ele está navegando vai acionar uma interface do Open Bank. E, em algum momento, ele vai ser redirecionado para outra instituição, para ele, tudo isso ali, online. Isso é uma jornada de cliente que tem que ser transparente, sem fricção e segura. Isso tem que ser especificado e desenhado. Tá? Outra coisa, uma vez definidas essas especificações, você tem que manter essas especificações atualizadas, corrigir problemas, né? E outra coisa, como eu disse, ele é um organismo vivo. Ele vai estar sempre sendo demandado melhorias, novas implementações, e alguém tem que tomar conta disso. Alguém tem que zelar não só pelo padrão, mas pela segurança da coisa, né? Então, a estrutura de governança ela foi criada para atender isso. Primeiro, definir os protocolos e os padrões. Segundo, né, ajudar nas implementações. E terceiro, manter a coisa funcionando em termos de evolução. Tá? Então, perceba, em nenhum momento o Banco Central ele entra no desenvolvimento ou na implementação.
É tudo mercado. Né? O Banco Central está entrando como regulador. Banco, você tem que fazer bancos, você tem que fazer isso. Né? Usando isso. Agora, definam qual o protocolo e os padrões de segurança que vocês vão decidir para essa implementação. Essa estrutura de governança é responsável por isso. Mas vem cá, isso aí o Banco Central deve ter que coordenar, né? Porque eu imagino que você junta, bem, associação de classe eu conheço, né? Você junta banco pequeno, médio, fintech, agora alguém tem que coordenar isso, né? Exatamente. Você imagina quão trabalhoso não foi dar um pontapé inicial no desenho dessa estrutura de governança. Né? E ela tinha que ser, primeiro, democrática, né? E com foco objetivo ali para o projeto. E não poderia virar também uma plenária, porque democracia, a gente sabe que é difícil, né? E você não pode colocar centenas de pessoas na sala para tomar decisões. Isso não funciona. Né? E tem os impasses, então, alguém tem que devolver, na hora dos impasses, alguém tem que chegar e ajudar, né, a fazer a fila andar. Então, assim, o processo de desenho da estrutura inicial de governança foi bem pensada junto com o mercado. Colocamos isso em norma, como é que ela tem que... Quais são os princípios dessa estrutura de governança? Qual é a estrutura mínima que ela tem que ter? Conselho deliberativo, secretariado, parte administrativa e grupos de trabalhos técnicos, voltado para aquilo que a norma tinha estabelecido, né? E que o Conselho Deliberativo teriam 7 cadeiras de votos, uma independente e 6 de associações de classe. E aí tivemos uma eleição para eleger as associações de classe para cada um dos assentos. Cada assento ela tinha um DNA. Assento 1, instituições bancárias do segmento S1 e S2. Esse era o DNA do assento 1. Assento 2, instituições financeiras do segmento S3 e S4. Bem desenhado. Assento 3. E assim a gente foi montando o DNA de forma a atender todos os segmentos do perímetro regulatório do Banco Central. E fizemos uma eleição em que as instituições votaram. Porque, às vezes, tinha assento que tinha mais de um possível representante. Né? E a gente delegou para as instituições escolherem. E fizemos a votação, foram quase 800 votos. Aí, e montamos a estrutura inicial, que é a que está vigente hoje. E aí você tem lá, sei lá, presidente, diretor, sei lá, tem um organismo... No fundo, ele é uma decisão colegiada, né, desses sete conselheiros, e eles foi definido o regimento interno, eles tiveram que definir o regimento interno. Agora, é o que você falou, no começo, é muito complexo você colocar todo mundo e todo mundo e não ficar batendo cabeça. Daí, a nossa presença, Banco Central, nessas reuniões de Conselho Deliberativo, inclusive em algumas reuniões de grupos técnicos, o Banco Central está presente. Está presente para ajudar ali na... Aparar as arestas. Exatamente, aparar as arestas, né, e manter o foco. E, às vezes, ter que decidir. Né? Não, vai ser assim. Tem o voto de Minerva, né? É isso. A gente não vota, tá, na estrutura, mas nós temos o poder de veto. Sim. Muito bem desenhado, muito bem desenhado, muito bem desenhado mesmo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, então, aqui agora, Mardio. Se a pessoa está nos ouvindo aqui, fica aquela questão: a minha vida vai mudar como? Porque, assim, eu estava acostumado a ir no banco, não vou mais. Eu, por exemplo, outro dia eu peguei minha mochila, eu tenho um talão de cheque, que ainda deve ter umas 10 folhas, que deve ter uns 5 anos na minha mochila com as mesmas 10 folhas. Então, eu já passei eu já ia no banco, não vou mais no banco, operava aqui com o Internet Bank, quase não vou mais. Dia no banco pegar dinheiro, agora com Pix, nem vou mais no banco pegar dinheiro. Outro dia, agora até gorjeta você está dando com Pix agora, né? Então,
Agora a pergunta é como é que a vida da pessoa vai mudar? Eu vou separar essa pergunta em três. Tá bom, Vai mudar? Como e quando? tá bom. Tá? Primeiro, vai mudar. Vai mudar, veja bem, o Open Bank ele é uma decisão do cliente. O cliente, primeiro, ele tem que consentir. Consentir ou dar autorização para que a instituição A use, suas informações na instituição B, ou que a instituição A agregue as suas informações para tais serviços e tal. Isso é uma decisão do cidadão. Então, se vai, é uma decisão, primeiro, que tem que partir do cidadão. O cliente tem que decidir. Eu quero. Aí, beleza. Como vai mudar? Aí passa por um pouco daquilo que a gente falou aqui ao longo aqui do vídeo. Primeiro que isso vai abrir portas para o cidadão, o cliente do sistema financeiro, querer prospectar produtos, serviços, contas, qualquer que seja a relação financeira, de uma forma muito fácil, independente dele nunca ter tido um relacionamento com essa instituição. Mas, repito, desde que ele assim deseje. Tá bom. Se ele desejou, então já abre-se uma porta aí de leque de opções para ele buscar produtos, comparadores de produtos financeiros, iniciar um novo relacionamento. O onboard, que é aquilo que a gente fala da instituição trazer para dentro o cliente, iniciar um relacionamento, conhecer o cliente, isso vai ser, de uma forma assim, muito mais simples, de o cliente começar um relacionamento novo. Estou entendendo, Mardilson, que se, por exemplo, amanhã uma empresa me oferece um crédito, eu consinto que ele pegue minhas informações. O onboard vai ser pegar os dados que já estão consistidos numa instituição, talvez fazer uma validação e está pronto, né? É isso. Acho que deve ser muito simples isso. Isso derruba barreiras, de o cliente, da instituição, buscar informação sua, porque hoje ele depende muito de você ir lá na instituição ou entrar no aplicativo e responder formulário, preencher formulário, vai ter custo do sapato aí, que talvez você tenha que se deslocar, isso tudo cai, Ok, mas isso é tudo? Não. Novas formas e novos produtos e novas formas de se relacionar também vai acontecer. A jornada do cliente no serviço financeiro vai ficar totalmente digital. Você vê, eu falei há pouco tempo aí, poxa, eu estou com crédito nessa instituição, mas eu acho que na outra eu consigo um crédito melhor. Isso daí ele não precisa sair de casa. No aplicativo, ele vai olhar, verificar, confirmar e está feita a portabilidade do crédito. Novos serviços de forma de transacionar pagamentos também vai ficar bem mais simples. No ponto de venda, no restaurante, com novas iniciativas. O próprio restaurante, ele pode, até no e-commerce, o e-commerce ele pode ser o iniciador de pagamento, que vai usar as APIs de iniciação de pagamento no âmbito do Open Bank para iniciar um Pix. Eu não preciso entrar no aplicativo do meu banco, ler o QR Code. Não. O próprio e-commerce ali, você quer pagar como? Pelo Pix e tal, o e-commerce chama a API do meu banco e já faz o pagamento. Eu só tenho que me autenticar perante o meu banco, colocar a senha, só no meu banco, não no e-commerce, e a transação é realizada. Como se eu estivesse comprando, daqui a pouco chega para mim a digita a tua senha e paga. É isso. Acabou. É isso. Aí você confirma o valor,
a loja que você está Mas quem comprando, inicia o pagamento, o processo é o e-commerce. é o e-commerce, direto com o seu banco. Só para dizer, ó, meu banco é esse, tal, tá, dá o consentimento lá para o banco, deve ter alguma, no próprio aplicativo deve ter alguma coisa No de próprio consentimento. aplicativo, é isso. Já vai lá, consentiu, pegou o dado, passou a senha, já paguei. É isso. Hum. E isso, Isso quer inclusive, dizer para o o. seguinte. Não, vai, continua, Mardios, Eu continua. ia falar apenas que, inclusive, no ponto de venda presencial também, tá? Não só Ah, no virtual, no e-commerce. nossa. Ou seja, a competitividade, eu imagino, eu estou vendo assim, uma competitividade que vai aumentar bastante, ou seja, você vai incentivar muito, que acho que está lá no objetivo inicial, como você falou, quando contou a questão do chamado CAD europeu, vai. É isso. Competitividade vai aumentar muito, porque agora assim, Muito. a barreira. Porque, assim, na minha leitura, a gente tinha uma barreira à entrada enorme antigamente, você precisava ter agência, né? Então, o cara não tivesse agência, não. Eu lembro, muitos anos atrás, um fator para decidir onde você ia abrir sua conta bancária é, pô, mas se eu fizer uma viagem para tal lugar, não, pô, tal lugar o banco não tem, tal lugar não, não. Tem que ser um banco que tem agência no Brasil inteiro, que eu posso estar não sei aonde, precisar de dinheiro e tal. Já não é mais isso. Acabou, né? E com o Pix isso acelerou muito, porque você Muito. ainda tinha que ir no caixa automático pegar dinheiro. Hoje não mais. Qualquer É. lugar. Você está num restaurante em Paraty, que é verdade, posso pagar com Pix? Pode. Pum, você paga com Pix. Né? É É, isso. agora Mas você está dizendo mais ainda, assim, em qualquer lugar que eu esteja, eu posso contratar qualquer serviço, inclusive de um banco concorrente, de uma fintech concorrente, sem fazer nada, é dando um isso. consentimento e digitando uma senha. É isso. Tá? Você imagina, tem um relacionamento com a fintech de crédito, ou com um moedeiro eletrônico, tipo PayPal, Mercado Pago, né? Mas você precisa armazenar recursos lá da conta pré-paga, ou quer investir na fintech de crédito, o famoso SCD ou CEP, né? Dando exemplo aqui específico. E só que o seu recurso, no momento, está no banco A. Você não precisa sair do aplicativo da SCD, da fintech de crédito, ou do moedeiro eletrônico, ir no seu banco, fazer a transferência. Não, você está ali no aplicativo do moedeiro eletrônico, qualquer que seja, ou SCD, ou CEP, fintech de crédito, dali você já starta meu banco. Transfira tantos reais aqui para a SCD. E pronto. Sem sair do aplicativo da, da instituição que você está ali se relacionando. Outra coisa, eu estou no como ainda, né? Não cheguei no quando. Ah, Outra coisa o Open Finance, ele não é só informação e dado, é movimentação de recursos. A gente falou do dinheiro, mas não fique atento só ao dinheiro. Os clientes têm ativos financeiros, têm investimentos financeiros, tem CDB, tem LF, tem LCI, LCA, tem uma cota de fundo. Isso daí entra no mundo do Open Finance de forma que você possa utilizar esses seus recursos, ativos financeiros ou valores imobiliários, de uma forma bem mais simples. Não importa onde ele esteja custodiado ou por quem emitiu. É possível, no âmbito do Open Finance, você utilizar esses seus recursos em benefício para você contratar um crédito, em benefício para fazer um outro investimento no Tesouro Direto, por exemplo, no âmbito de uma corretora, né? Onde eu você posso. aloca Ah, esses seus ativos financeiros como garantia. eu Né? posso, num site de uma corretora, por exemplo, comprar uma LFT, vamos supor, para isso, nesse mesmo aplicativo, eu te digo para sacar o dinheiro de um CDB do Banco X, que ao mesmo tempo já sacou o CDB do Banco X, eu já comprei LF aqui. É isso. LF É aqui. isso. Ou, às vezes, você quer só vincular aquele CDB a uma garantia dessa operação
para compra, uma vez que você já tem algum dinheiro aportado lá na corretora, mas você precisa aumentar a garantia, por algum motivo, você faz a vinculação. Né? Com recurso que Assim, tem em outro banco. e com recurso custodiado em outro banco. Né? Nossa. Isso é como? Né? Isso são alguns exemplos, mas, olha, é o que eu falei, o céu é o limite. Tá? Agora, o quando a gente... isso é um processo que está em andamento, né? E tem que ser implementado por partes, as complexidades vão aumentando, né, em função da implementação de fases mais simples. Né? Então, eu diria que nós começamos agora, em 2021, né, o processo do Open Finance, mas eu diria assim, o próprio mercado precisa de tempo para saber usar as ferramentas. Entendeu? Nossa. Não é o fato das interfaces estar aí que vai mudar a minha vida. Né? As instituições precisam se adequar a isso para saber usar e colocar o cidadão, de fato, alguma oferta para o cidadão, alguma forma melhor de prestar o serviço para o cidadão. Né? Essa parte depende, tem que dar tempo. Né? É como na internet. A internet, há 30 anos atrás, 25 anos atrás, começou, e até surgir as primeiras soluções práticas, ela não foi imediata, né? Pelo contrário, demorou bastante tempo. Né? Essa ferramenta que nós estamos usando aqui é fruto, né, de algum desenvolvimento feito em cima da internet. Sim, sim. Mas ela não surgiu na época que a internet foi lançada. A internet foi lançada era o e-mail, né? O e-mail era o grande negócio. Não, agora, rapidinho, Exato. ir para lá, era Exato. e-mail, depois começaram os sites de busca. Você pode buscar. E hoje em dia, você falou, hoje em dia você faz lá, a sua Faz vida está tudo, na né? internet. Né? Então, o processo é o mesmo. Né? A gente está montando as bases para que o mercado vá surfar junto com os clientes nesse novo fundamento aí no âmbito do sistema financeiro. Então, isso não é. Começou o Open Bank, a vida do cliente mudou. Não, não é assim. Diferente do Pix, né? O Pix é um produto em si. O Pix Verdade. faça Bem um pagamento. A partir do momento que o Pix está funcionando, amanhã você faz um pagamento. Pronto, mudou a sua vida. O Open Bank não é um produto. Ele é uma ideia. Ele é um fundamento. Né? E em cima dele é que vai vir todas essas funcionalidades que a gente deu aqui alguns exemplos, mas que o céu é o limite, e vai vir surgindo com o tempo. Nossa. Então, Me tem que ter conta, um pouco de paciência. como é que é o cronograma assim? Quando vocês olham assim, cronograma a gente sabe que é uma coisa tentativa, não necessariamente ele vai ser realizado e tal, mas ele é um guia, né? Ele nos guia, né? É isso. É um guia, porque todo planejamento você tem que ter, né? O guia. Isso Isso. não é diferente. Como é que é mais ou menos o timing disso? A gente já sabe que eu acho que cadastro já entrou, mas como é que está? A Como é gente que teve a vocês primeira estão vendo? fase, que foi em fevereiro, que foi a parte de dados abertos, que não tinha consentimento de cliente, era dados de produtos, aqueles produtos que as instituições têm nas suas prateleiras, né? Tá. São dados relativos a termos, condições e distribuição de frequência de tarifas de cada um dos produtos, né? Mas sem informação do cliente, eram dados abertos. Essa fase foi concluída em fevereiro. Só para ter uma ideia, essas eram mais ou menos umas 15 interfaces que foram desenvolvidas, e só para ter ideia, tem uma média de 4 a 5 milhões de chamadas mensal do uso dessas APIs. O Só para mercado, só da fase 1, que é dados abertos. informação que, em teoria, é uma informação meio assim, me dá um cadastro de produto. Tem 4 É, milhões. 4 milhões de chamadas mês. O mercado está prospectando. O mercado está testando essas interfaces.
e entenda mercado. As próprias instituições estão conhecendo melhor o seu concorrente, né? Aplicações, plataformas de desenvolvedores estão testando as interfaces para montar algum produto, tipo um comparador de serviços financeiros. Isso está acontecendo, né? Questão de tempo aí, começar a sair alguma coisa. A segunda fase começou agora, dia 13/8, tem 2 semanas, né? E começou com dados cadastrais, né? Aí entra consentimento do cliente. O cliente tem que consentir, autorizar na outra instituição, e o dado do seu dado cadastral, aquilo que ele selecionou, flui de uma instituição para outra. Tudo isso de forma ali automática, né? E o mais simples possível. Isso está acontecendo agora, está tendo ajuste entre as instituições, algum detalhe da interface que não saiu como esperado, questão de padronização ali, de interpretação de fazer o programa, mas só para ter uma ideia, só na semana passada tiveram 3.000 compartilhamentos de dados cadastrais de clientes entre instituições. Eu considero muito, porque, veja, em uma semana do lançamento, né, uma coisa que nem as instituições estão prontas ainda para usar. Você está naquele período que, na verdade, está todo mundo tateando, né? Então, na Está verdade, tateando. todo mundo tateando, e só para tatear já foram 3.000. Nessa fase, o Hudson, qualquer pessoa pode ser chamado, estou aqui. Você quer compartilhar os seus dados comigo? Isso pode acontecer nessa fase? Pode. Só que tem que ter um objetivo específico por trás, né? Porque ninguém compartilha por compartilhar. Sim. Até pela Lei Geral de Proteção de Dados, o compartilhamento ele tem que ter um propósito específico. Então, alguém tem que ter um propósito para alguém lhe pedir o compartilhamento. Tá. Alguns bancos já estão colocando nos seus aplicativos no menu compartilhamento, né, de dados para ele lhe oferecer produto. Já tem bancos colocando isso nos seus aplicativos. E aí qualquer um vai poder fazer, entendeu? Instituições reguladas, né? Tá. Aí a gente teve a primeira fase, catálogo de produtos, agora cadastro de cliente, com dados do cliente. Está previsto agora, no final do mês, início do próximo, a parte de iniciação de pagamento PIX. PIX, especificamente, PIX. Iniciação de pagamento por terceiro, do PIX, mas é uma questão que os bancos ainda estão em fase de implementação. E depois, 2 semanas depois, aí entram os dados transacionais de contas. Conta de depósito à vista, poupança, pré-paga e cartão de crédito. Meus dados sendo compartilhados. Seus dados compartilhados, tá? Dentro daquilo que você especificar. Tá? Tá. E 2 semanas depois, entra operações de crédito. As suas operações de crédito que você tem no banco, compartilhar as informações, não portar, compartilhar a informação para outro banco. Tá. É isso que está previsto, e em dezembro inicia a fase 4. E aí é onde nós diríamos que, de fato, começa o Open Finance, onde entra escopo de dados de investimento, seguro, previdência. Pergunta financeira, conta corrente, crédito e investimento. Aí você fechou o quadro, vai. Fechou o quadro, né? Mas não esqueça, o Open Bank não para aí, o Open Finance não para aí. Por quê? Porque, por exemplo, mesmo na parte de investimento, seguro, não se começa já com tudo. Você começa, vamos primeiro, os termos e condições dos produtos de investimento.
dos termos e condições dos contratos de seguros. Aí depois entra os dados do cliente, né? Aí depois vem a iniciação de pagamento de outros arranjos, que não é só Pix. Né? Aí depois vem outra proposta, oferta de crédito. Né? Vamos desenhar interfaces para que, por meio de um correspondente, uma plataforma de correspondente, consiga ofertar para o cliente, tá? Desde que os bancos com que aquele correspondente tem parceria, a melhor oferta de crédito para o cliente. Aí o cliente decide se vai querer contratar com o banco A, B, C ou D, e aí ele entra em contrato, aí ele segue a contratação nos moldes do banco que ele escolheu, mesmo sem ele nunca ter tido um relacionamento com aquele banco. Uau! Então, assim, é longo, a estrada é longa. Não, aquele seu exemplo da internet eu adorei. Acho que você deu um exemplo maravilhoso, a internet. Só quem viveu sabe. Eu me lembro até hoje, em 1995, quando, aquelas histórias, né? Você compra o seu primeiro computador pessoal para ter em casa e na época tinha internet, aí você estava com aquele modem que fazia bó, 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 bá. Aí tem que começar lá, é iniciação de comunicação, né? E Exatamente. hoje aqui, que a gente está falando, com você falou com Zoom e tal, eu vou acabar aqui, vou gravar, a gente vai botar, vou fazer baixar o arquivo aqui do Zoom, já vou subir para a nuvem. O negócio é o que você falou, o céu é o limite, né? O céu é o limite. O céu é o limite. Realmente, eu diria que daqui 6 meses, 1 ano, a gente já vai estar falando de uma forma mais, digamos assim, poxa, realmente aquilo é só o começo, né? Ou ainda estamos só no começo, tá? Porque o próprio mercado vai evoluir e vai demandar mais coisas. Isso é natural, a gente sabe. Daí onde volta a questão da estrutura de governança, porque a sustentabilidade desse ecossistema ele tem que ser mantido, né? Em todos os seus aspectos. Sim. Né? Não, ou seja, diga. atualização, novas interfaces e segurança. Sim. Não, acho que é o que você falou, a estrada é muito longa, tem que ter uma governança presente para garantir que isso, que o Open Bank ele evolua como aquela árvore que vai crescendo bonitinho, né? Você vai fazendo as podas, ela vai crescendo bonitinha, não ficar cheio de galho assim, tem que ter uma estrutura de governança, né? Para que ele cresça de maneira saudável e tal. Exato. E ela tem que ser, basicamente, tem que ter diversidade e tal. Por quê? Porque é muita coisa, visões diferentes, é muita coisa para se decidir. Precisa realmente ter um conjunto de visões complementares grandes para conseguir entender assim, para que lado é o melhor, qual é a melhor evolução, a evolução mais sadia, né? Acho que está certíssimo. E não tem investimento público aí, tá? Nessa. Interessante isso, tudo hein? mercado. É muito interessante o que você falou, hein? Na verdade, o Banco Central, ele, basicamente, ele deu a diretriz e disse, ó, agora sigam. Né? É isso. E é o muito que tem que tirar interessante. o chapéu, principalmente para os grandes bancos, que, em tese, são os que seriam, digamos assim, contestados, né? Que tem o potencial de ser contestados, são os grandes bancos. Mas reclamaram um pouco, tal, gritaram um pouco, tal, mas vestiram a camisa. Vestiram a camisa. Eu acho que é aquela situação, né, Mardilson, assim, tem horas que é melhor você não brigar, né? Se não pode vencê-lo, junte-se a ele, né? É isso. Acho que foi um pouco isso. Eles perceberam que o Banco Central estava falando sério. É isso. Não, eu vou dar aquela pressionada e tal, não deu certo, acho que a gente tem que fazer mesmo, vamos embora. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Mas eles estão bem imbuídos, tá? O cronograma é bem desafiador. É muito desafiador. Quando você contou aqui, desafiador. Eu fico imaginando que isso aqui é, sei lá, conseguir cumprir esse cronograma é uma tarefa de Hércules, é o 13º trabalho, né? O 12º, né? O 12º trabalho de Hércules, 12º trabalho de Hércules, né? Mais ou menos. Mas, Dilson,
E eu acho, meu amigo, infelizmente a gente tem que terminar, É tá? isso. Queria te agradecer muito esse papo aqui, tá? O papo foi ótimo mesmo, super legal. Queria saber se você tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar, alguma informação que você acha relevante aqui para o nosso público. Olha, essa aí é sempre um disclaimer final que eu faço, o Open Finance, ele é um processo evolutivo, ele é um fundamento, ele é uma ideia. Ele não é um virar de chave no que, a partir do momento que, digamos, iniciou, o mundo mudou, né? Ou o cliente vai ter um novo produto. Não é assim, né? Até pela a proposta, né, e a envergadura que é o projeto, ele é, sim, a criação de fundamentos para que o sistema financeiro evolua, né, tendo como centro o cliente. Isso é um processo que depende da curva de aprendizado das próprias instituições que compõem o sistema financeiro e da educação dos clientes, né, de Boa. ele saber, né, e ele saber que agora ele tem o poder do controle dos seus dados. E a decisão está nele de fazer melhor uso disso, né? Mas, para isso, as instituições precisam também estar preparadas para isso. Então, esse é o recado. Tá? O Open Finance ele começou, né? E não tem data para terminar. Não existe, terminou o Open Finance. Não existe, não tem uma data final. Ele é um fundamento que vai ser sempre objeto de evolução, de criação, né? E que está sempre com o objetivo de ofertar, de permitir, de viabilizar que o sistema financeiro, de fato, mude a forma de se relacionar com seus clientes. E isso é com o tempo. Não, eu concordo, e você colocou muito bem ao longo da nossa conversa aqui, que vai depender dos bancos, das fintechs, criarem os serviços, né? E como felizmente a competição nos faz andar, todos criarão. E quanto mais serviços tiverem, mais serviços serão criados e mais o correntista, a pessoa que se relaciona com o sistema financeiro vai estar ganhando, né? Acho É que foi isso. ótimo. Mardilson, te agradeço mais uma vez pela conversa, super obrigado. Acho que daqui a alguns meses, uns 6 meses, ou talvez um pouquinho mais, eu vou te convidar de novo para uma conversa para a gente ver. E o Open Bank, como é que está hoje, né? Tá ótimo. Tá bom? Eu que agradeço, Beto. Tá certo. Obrigado, Mardilson, obrigado a todos aí, tudo de bom, saúde para Até todos. mais. Tchau. Igual, tchau, tchau. Tchau.